Boa tarde, no Espaço Livre de hoje, terça-feira, eu, Cláudio Lopes, estou recebendo como entrevistada a escritora e jornalista Clara Favilla. Ela é natural de Ouro Fino, mas é moradora da cidade de Brasília desde os 14 anos de idade. Nós vamos bater um papo aqui com a Clara a respeito do livro de sua autoria, que conta um pouco aí de histórias e lembranças de personagens aqui de Ouro Fino, conhecimento que, segundo ela, herdou dos pais, dos avós. O livro também traz algumas crônicas sobre a vida profissional dela, entre outras curiosidades. Em primeiro lugar, Clara, boa tarde, muito bem-vinda aqui à Rádio Difusora Ouro Fino, a Difusora FM 94.1. É uma alegria recebê-la para falar um pouquinho também da sua vida, dessa sua veia também para a literatura. Bem-vinda. Tá, boa tarde, obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui conversando com as pessoas da cidade onde eu nasci e da qual levo minhas lembranças para onde eu vou. Até quando eu estou no exterior, eu lembro de Ouro Fino. Então, primeiramente, vamos falar um pouco a respeito dessa sua ligação familiar com Ouro Fino, com a cidade, os amigos e conhecidos que você tem aqui, mesmo morando lá distante. Olha, é o seguinte, eu passei, assim, a minha primeira infância aqui em Ouro Fino, entendeu? Então, você sabe que essas lembranças da primeira infância são muito fortes, né? Então, as ruas que eu brinquei, os amigos que eu tive aqui, eu fiz o meu primeiro ano primário no Coronel Paiva, com a professora Lígia Margini, eu tenho ótimas lembranças dela. Meu pai e minha mãe estudaram no Coronel Paiva. Meu pai fez a escola de comércio aqui, e com esse diploma de escola de comércio que ele pôde ser funcionário público em Brasília, ser um funcionário público graduado lá. Então, eu acho que nós, como família, nós devemos muito Ouro Fino, principalmente essa questão de educação, né? Porque assim, no tempo dos meus pais, no nosso tempo, era muito boa a educação aqui, e ela foi base para tudo que eu fiz na minha vida. E você trabalhou fora, estudou fora, fala um pouco da sua formação também. Sim, eu só fiz o primeiro ano primário aqui, depois meus pais procuraram melhorar de vida e mudaram para Arapongas, Paraná, onde eu fiz até o terceiro ano ginasial. Aí eu concluí minha terceira série ginasial aqui na escola normal. Aí tenho meus amigos desde aquele tempo, inclusive eu falo com eles, eu tenho primos que moram aqui ainda. Então eu continuo com essa ligação aqui com Ouro Fino, entendeu? Aí eu concluí o ginásio em Brasília. Aí eu fiz escola normal, dei aula 5 anos, depois eu fui para a faculdade, fiz meu curso de letras, mas a minha ambição era ser jornalista. E aí quando eu concluí o curso de letras, eu já mudei para jornalismo e concluí jornalismo, e no segundo semestre de jornalismo já comecei a trabalhar. E no jornalismo teve atuação em veículos, jornais? É o seguinte, eu tive o privilégio de começar a trabalhar na época. O Jornal do Brasil era um dos grandes jornais do Brasil. Sim. Ele era assim um espelho para os jornais do Brasil inteiro, inclusive graficamente. Ele tinha feito uma reforma gráfica, então era um jornal muito bonito. E eu tinha um amor pelo Jornal do Brasil antes de trabalhar lá. Eu comecei meu estágio lá, fiz estágio lá, trabalhei lá. Eu trabalhei na Folha de São Paulo, trabalhei no Correio Brasiliense, trabalhei na Gazeta Mercantil. Eu fiz um percurso bem grande no jornalismo diário, sempre na área econômica. A área economia, você tinha essa sempre tendência. Na área econômica, mas eu sempre gostei de escrever, né? Então eu nunca deixei de escrever. Só que eu não publicava, mas eu engavetava. Aí quando eu saí do jornalismo diário, que eu passei a fazer mais edição de publicações, fiquei com mais tempo. Aí o que eu fiz? Eu comecei a editar muito desses textos. E você sabe que quando a gente edita, a gente acaba escrevendo mais, sim, lembrando de outras coisas, cortando coisa que não tem importância. O que era para ser reduzido acaba sendo ampliado, né? Às vezes a gente corta, mesmo, né, também, né? E nessa edição saíram 2 livros. Um chama A Tempestade Tropical, que eu não tenho ele aqui agora, que é o primeiro livro, Cadernos de Viagem, porque
Os meus livros são, eu considero cadernos de viagem, porque é uma viagem geográfica pelo Brasil, pelo mundo, e também uma viagem pela memória, né? Então, quando você lembra das coisas, você também está viajando. E quando você tem uma expectativa sobre o futuro, você também está viajando. Então, é tudo caderno de viagem. Mesmo quando ele não faz de viagem, ele é viagem, entendeu? E a literatura, ela nos liberta também, né? O Exato, conhecimento, isso é uma forma de liberdade também, né? Você coloca tudo no papel, você não só escreve o que aconteceu, mas também inventa, né? Sim, sim. Tem aquela história, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, tem muitos... Eu cresci ouvindo histórias, sabe? Eu era uma menina muito curiosa. Então, eu vivia perguntando para minhas avós, para o meu avô, para meus pais, para meus tios. Então, eu tenho um tio meu que nem faz tanto tempo que faleceu, ele chamava-se Ângelo Pelicano. Ele era irmão da minha mãe. Então, eu ia na casa dele, ele me contava histórias, eu anotava... Sabe? Então ele conta a história da União Operária, isso aí eu ainda não escrevi, não. Ele conta a história dos carnavais de Ouro Fino, ele conta a história da família, do pai dele, que ele perdeu muito cedo. Então, esse meu tio, ele, para falar a verdade, é muito mais que a minha mãe, ele me contou muito mais coisa que a minha própria mãe, sabe? Esse meu tio Ângelo. Sobre a família, não só sobre a família, mas sobre Ouro Fino. Então vamos mostrar esse livro, já pode mostrar também para esse aqui as pessoas que estão nos acompanhando. Segundo livro. Eu gosto dos meus 2 livros, mas por esse eu tenho um carinho especial. Por quê? Porque é um livro que conta coisas da minha juventude, entendeu? Ele começa contando uma história, contando a viagem que eu fiz para o norte de Minas com 2 amigas. Aí foi quando eu conheci o Rio São Francisco, aí eu conto. Aí passei pela geografia do Brasil, sabe? Eu conto algumas histórias de algumas cidades lá do norte, de Minas. É uma viagem. Eu falo que eu viajo e Minas viaja comigo. Entendeu? E teve um lançamento, teve um ato assim de em Brasília noite teve. de autógrafo. Em Brasília, por causa da pandemia, o primeiro nem teve. Ele está todo vendido, sem lançamento. Sim. Eu só estou com 4 exemplares lá em Brasília. Agora, esse daqui, eu fiz um pequeno lançamento num centro cultural lá de Brasília, mas eu ainda penso assim... Fazer uma coisa mais abrangente, sabe? Chamar a imprensa e tal, porque também tem muita coisa de Brasília. Sim. É um livro de amor a Brasília também. Brasília é o centro das atenções sempre, né? Sempre, porque eu cheguei lá, Brasília não existia. Brasília, eu cheguei lá em 64, meu pai chegou em 63, uma tia minha chegou em 57, 3 anos antes da inauguração. E quando eu cheguei, Brasília, por exemplo, a catedral não estava pronta. A torre de televisão, que é um marco simbólico lá de Brasília, também não estava pronta. Não tinha um shopping, não tinha, porque Brasília é toda setorizada, setor bancário, setor hoteleiro. Não tinha, tinha um hotel, que era o Hotel Nacional. Agora tem muitos hotéis, o setor bancário é cheio de edifícios. Então, a Brasília era umas ruas, entendeu? E muita gente, muitas pessoas aqui da nossa região, né, foram fixar residência em Brasília, foram trabalhar em Brasília na construção e por lá ficaram também, muitas famílias, né? Como eu disse, Ouro Fino tem essa beleza que eu acho que as pessoas estudaram, pelo menos as pessoas da minha família, o que eles estudaram? Estudaram normal, que é o magistério, e estudaram escola de comércio. E com isso eles fizeram a vida deles, entendeu? Não, em todos os lugares que eles foram, muitos prestaram concurso para o Banco do Brasil, com diploma da Escola de Comércio, outros foram trabalhar no setor público lá em Brasília, e por quê? O que aconteceu? Esse diploma da Escola de Comércio, quando foi regulamentada a profissão de contador, ele teve status de universidade. Então, as pessoas ficaram muito bem, porque quando entraram no serviço público, entraram no nível universitário, entendeu? E professor, você sabe, professor é importante em qualquer lugar, né? Então, minha tia Lourdes, Favila Guimarães, ela saiu daqui em 57 e ela foi...
acho que se ela não foi a primeira diretora de escola de Brasília, ela foi uma das primeiras, então ela é pioneira, né? Ela chegou lá em Brasília, não tinha ônibus, andava de caminhão, motorista de caminhão das construções que dava carona para as pessoas. Isso eu conto muito no meu primeiro livro, que no Tempestade Tropical. Essa base que as pessoas tiveram aqui em Ouro Fino, que estudaram, o que aconteceu? Na década de 50, todo mundo foi para São Paulo, Campinas, Paraná, né? Na década de 50. E na década de 60, quem saiu de Brasília, de Ouro Fino foi para Brasília. Meus pais não só foram para o Paraná, como do Paraná foram para Brasília. Aí eu lembro, a minha mãe, isso aí está no meu livro, a minha mãe disse que quando ela chegou, ela foi recebida por uma nuvem de poeira. Lá de Brasília, ela não viu o horizonte nem nada, era só poeira. Aí ela virou para um primo que estava com ela e falou assim, daqui eu só saio morta. Eu não saio nem morta. E aconteceu isso, porque ela faleceu e está enterrada em Brasília. Então, Brasília foi o destino final da nossa família mesmo. Eu falo que foi nosso porto seguro. Aqui desse porto, que é Ouro Fino, nós saímos. Nós nos preparamos de alguma forma para ganhar o mundo. E ganhamos, graças a Deus. Assim, ganhamos em termos de riqueza, nem ganhamos em termos de celebridade, mas ganhamos cuidando da nossa família, trabalhando, fazendo coisas importantes, mesmo que elas não tenham esse reconhecimento público, igual a minha tia, que foi professora e pioneira, não tem nenhum busto lá, um monumento da minha tia, mas se vai lá na lista de pessoas importantes para Brasília, o nome dela está lá, como uma das primeiras diretoras de escola de Brasília. E assim, muitos, não é só a minha família, não. Muitas outras famílias de Ouro Fino foram lá e trabalharam e se deram bem lá, entendeu? Se deram bem, que eu estou falando assim, que os filhos todos fizeram faculdade. Eu considero se dar bem isso, entendeu? Nós, todos fizeram faculdade, todos trabalharam, todos, eu acho que se tornaram pessoas de bem. E Ouro Fino é daqui nós saímos, né? A nossa origem é aqui. Isso eu coloco muito nos livros. E como é que eu homenageei Ouro Fino? Eu homenageei Ouro Fino não fico falando das pessoas. Tudo bem, eu podia falar de pessoas que se deram bem na política, ou que ficaram ricos. Não, eu falo das pessoas comuns, das pessoas que influenciaram a minha vida, que de alguma forma me emocionam, como esse meu tio Ângelo. Pessoas que fizeram parte do seu universo, né? Exato. Não, mas aqui também tem... Também tem algumas personalidades. Nesse livro tem a Julieta Burza, que eu falei com ela. Ela foi amiga do meu tio Ângelo, foi amiga de uma tia minha, desde pequenininha, de criança. Aí eu falo do irmão dela, né, que foi um psiquiatra famoso e tal. Eu costumo dizer que eu escrevo sobre o nada. O nada é assim, as coisas que muita gente pode achar importante, pode não achar importante, é para essas coisas que eu dou importância. E para essas pessoas que viveram até humildemente aqui em Ouro Fino, ou mesmo em outros lugares, é para essas pessoas que eu dou importância. Porque sem essas pessoas, a cidade não existe. Sim. Não existe a cidade. São essas pessoas anônimas, mas anônimas assim, mas muito queridas na cidade, né? São anônimos porque não ficaram ricos, não fizeram nada assim que as pessoas consideram excepcional, né? Mas elas foram excepcionais na vida delas, na criação dos filhos, na vida que tiverem. Então essa é a minha matéria-prima. Que maravilha. Agora, as pessoas interessadas, por exemplo, em ter acesso a esse livro, ao seu trabalho, você tem algum canal de comunicação? Olha, eu estou em todas as mídias sociais. Eu estou no Instagram, eu estou no Facebook e estou no Twitter. É Clara Favila. Então pode mandar uma mensagem para mim, pode mandar mensagem direta, né? E também eu tenho um e-mail, Clara Favila, Favila com 2 L's, tudo junto, clarafavila@gmail.com.
E faz o pedido. O pagamento agora está super fácil, né? Sim. Porque você pode fazer Pix, isso, transferência bancária, não tem qualquer problema. Os livros são bem bonitos, eu só gosto de coisa bonita. Então, eles são todos ilustrados, ele é todo ilustrado, tá? Aqui sou eu aqui na Universidade de Brasília, na capa, um primo meu muito querido que tirou essa foto, ele é já falecido, também é jornalista, e aí eu resolvi homenageá-lo também, coloquei essa foto, então a capa é uma homenagem também a ele. Era uma pessoa muito sensível, foi um jornalista também muito competente, sabe? Então, o nome dele aqui tá Paulo Roberto Pelicano. Está no expediente o nome dele como a pessoa que fez a foto da capa. E você veio hoje aqui acompanhada da Glória, que é uma pessoa conhecidíssima da gente também, que é a Glória Pelicano. A Glória Pelicano é a filha do tio Ângelo, né? Do meu querido tio Ângelo, que foi meu padrinho de batismo, e esse tio, eu tenho um texto no outro livro que é O Amigo das Irmãs, o maior amigo das irmãs, porque as irmãs adoravam meu tio, entendeu? Sim. E ele tinha uma convivência muito forte com as irmãs, inclusive com a minha mãe, e ele era uma pessoa assim que aglutinava as pessoas, os sobrinhos, os irmãos e tudo. E a Glória é uma pessoa muito querida, porque com a irmã Ângela a gente foi criado junto. E aí eles foram para Brasília, a gente continuou. Agora a gente não está muito tão junto quanto a gente gostaria, porque cada um tem sua vida, a Glória já tem os netos e tal. Mas é bom que quando encontra tem bastante assunto aí represado para poder discutir. Exatamente, né? Parece que a gente nem ficou sem se falar há algum tempo e tal. Então, acho que dos primos mais próximos meus são esses filhos desse meu tio Ângelo. E o tio mais próximo meu é ele, entendeu? Entendi. Maravilha. Então, hoje no Espaço Livre nós conversamos com a Clara Favilla, jornalista e escritora. Agradecemos muito a sua visita aqui à rádio, a sua participação, né? A rádio também aqui é da família Favilla, né? Então, estamos todos em casa, né? Todos em casa. Fique à vontade para suas considerações também finais, a sua mensagem a quem julgar ser importante. Seguinte, eu acho assim, a minha vida profissional foi jornalismo, né? E jornalismo, ele é lido todo dia, né? Todo mundo, ainda mais no Brasil, que está sempre em crise de economia, né? Então, eu sempre fui acostumada a ser muito lida, né? Sim. Lida, todo dia todo mundo me lê. Então, por exemplo, quem escreve um livro, gosta de ter leitor. Sim. Então, eu espero que as pessoas se interessem pelo livro, não tanto assim porque não é para ganhar dinheiro. Sim. O livro, metade do livro eu mesmo paguei, outra metade teve algum patrocínio de pessoas físicas, né? Nenhuma empresa. Então, agora, o ideal é assim, que as pessoas leiam, comentem no Face ou no Instagram. É isso que deixa um escritor feliz, que as pessoas leiam, comentem e que de alguma forma se sensibilize pelo que foi escrito. Geralmente os retornos que eu tenho é esse. Gente que não sabe nem onde é Ouro Fino, fica sabendo, e ao mesmo tempo, olha, a minha história é parecida com a tua. Meus pais também saíram lá do interior, vieram para Brasília. Nossa, me emocionei demais de saber isso e aquilo. Agora, tem muita história de viagem também que eu fiz que também acho que vai interessar as pessoas. Então, eu espero que tenha essa entrevista, o retorno seja esse, que mais pessoas procurem pelo livro. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, gostei muito de conversar com você. Essa rádio já é a segunda entrevista que eu dou para ela e estou muito feliz com isso, tá bom? Tá ok. Bom retorno também, né? A Brasília, sucesso. Obrigada. Conte sempre com a gente, tá bom? Tá bom, obrigada.